tudo certo? Tranquilo? Vamos para o segundo tópico então. O pensamento mitológico passou, surgiu a filosofia, e claro que o primeiro grande nome da filosofia que tem algo para nos ensinar aqui hoje é um homem chamado Platão, né? O que Platão vai nos dizer? Platão vai nos dizer algo que você já aprendeu isso no ensino médio, e se não aprendeu, você vai aprender hoje comigo aqui, simples e fácil. O homem é composto de duas partes. O homem é composto de corpo e o homem é composto de alma. Corpo e alma é o que se convencionou chamar de dualismo platônico. Corpo e alma. Então, o que é o corpo? O corpo é aquilo que existe na terra, no mundo, e o corpo ele é finito, ele tem um começo, um meio e o fim. E o que é a alma? A alma é algo superior, a alma é mais excelente que o corpo, a alma é eterna, e a alma habita na eternidade o espaço pensante. Então a alma está pensando constantemente. O mundo das ideias é um lugar da hora que nunca seria comparado ao corpo. Então o que é a vida? É o momento em que corpo e alma têm que coabitar no mesmo espaço. Então no momento do nascimento o teu corpo involucrou a alma, e a tua alma não é uma alma zerada igual ao teu corpo. A tua alma não tem começo nem fim, ela é eterna. Então uma alma um pouco mais rodadinha, né? Só que qual que é o lance que Platão vai falar? É que você pode ter a sorte de cair com uma alma. Eu ia falar uma palavrão que eu não vou falar. Uma alma excelente, vamos falar, né, de uma maneira tranquila. Uma alma excelente, ou você pode ter a infelicidade de cair com uma alma meia boca. Qual é a possibilidade de eu cair com uma alma excelente? Mínimas. Qual é a chance de eu cair com uma alma meia boca? Nossa, é quase que 100%. É 1% de chance de você cair com uma alma excelente e 99% de você cair com uma alma meia boca. Bom, e o que ele vai nos ensinar? Que as almas não se equivalem. Posso ter uma ideia? Por exemplo, você entender essa diferença de alma para Platão? Vamos tomar exemplo aqui de motos, né? Então o que seria uma alma excelente? Seria uma CBR 1100, uma Ducati, né? Uma Ducati, uma alma excelente, uma alma que, dá de 0 a 100 em 0,789 milésimos por segundo, por exemplo, né? Não é isso, mas vamos supor que seja. Olha, minha, eu falo o que eu quiser. Então, vamos imaginar que seja assim. Essa é a alma excelente. E qual que é a alma ruim, velho? Meia boca. É Mobilec 50 cilindradas. Calói, Monarco, né? Não é da época de vocês, na minha época, né, Vladimir? Na nossa época, né? Sonho de ter uma mobiletinha, né? Colocar atrás ferro, dar umas empinadas, CCzinha 50 cilindrada. Mas só que é o seguinte, qual é a chance de você ver? Vamos melhorar um pouquinho em cima da alma, não ficar tão raro assim. Uma alma é uma CG Fan 125 ou 150, mais fácil a gente encontrar, mais comum. Você andando na rua, qual é a chance de você encontrar uma Ducati? Fala alto, querido. Meio difícil. E qual é a chance de você encontrar uma CGzinha 125 Fan? Na esquina ali, velho, todo mundo tem. Você vai no centro, você vai no comércio, vai no shopping, você estaciona tua moto, você entra no shopping, 3, 4, depois quando você sai, você não sabe qual que é a sua. Tem 30 igual, né? Tem 50 igual. Por quê? Porque é mais fácil de encontrar. É isso que Platão fala. Existe chance de você cair numa alma boa, uma alma muito bem, mas existe uma enorme chance de você cair numa alma zero ela, uma alma que meia boca, uma alma que não vai rolar, você vai ter dificuldade no seu desenvolvimento do dia. E aí que é a questão, veja, por exemplo, professor, você está falando isso, mas qual que é a atualidade disso? Eu, na sala de aula, eu tenho alunos excelentes, mas na mesma sala de aula eu tenho 1 bilhão de alunos meia boca. Alunos que eles estão ouvindo a mesma coisa, alunos que estão sendo ensinados da mesma maneira, estão tendo acesso ao mesmo professor, ao mesmo conteúdo, mas na hora que você dá para ele falar que ele levanta a mão, nossa, ele tira algo do que você fala,
porque na mesma aula não tem possibilidade de você conseguir extrair a mesma coisa de quem tem uma alma excelente e de uma alma meia-boca. Vai falar para mim assim: nossa, professor, o senhor é preconceituoso. Quem falou? Eu estou ensinando Platão para você. Se alguém é preconceituoso, é Platão. É Platão. Então, quem deve ser o líder? Uma vez que existe diferença de alma, é claro, quem deve ser o líder para Platão? Quem pensa. Então, a alma excelente é a alma pensante, que tem capacidade de pensar. E a alma meia-boca? Não, dá uma panchada na mão do cara e manda ele carpir que vai ser melhor. Não vai dar certo, não vai rolar. Qual é a alegoria que Platão fala acerca da liderança? É a alegoria do navio. República, livro República, se não me falo, mora no livro 2 ou no livro 4. O que vai falar acerca da alegoria do navio? Imagine que no navio, imagine o navio daquela época, a vela, remo. Qual é o número de pessoas para conseguir movimentar aquele grande barco na água? É um? Não, é uma par de gente, né? Diria como um bom membro do interior, uma par de gente. Então existe aqueles que remam, classe mais baixa. No navio existem aqueles que têm uma capacidade a mais do que simplesmente remar. O que ele vai fazer então? Esse vai ficar de guarda. Vai dar uma espada na mão, vai dar um escudo na mão. Não pensa muito, mas se apontar o inimigo, mandar ele quebrar no pau, ele quebra. Diga, Minotauro, né? Pega aquele cara lutador de MMA, não sou nada contra, entenda bem, mas eu estou dando um paralelo. O cara que briga bem, esse cara é o cara que deve ser o guardião. Não adianta você querer pôr esse cara para liderar, esse cara na presidência, na coordenação, na liderança, que não vai dar certo. E quem é o líder? É o cara que está no timão. O cara que está no timão é o líder. É ele que pensa, ele é o sábio. Se você falar para ele, por que esse cara não vai lá para o remo? Platão vai falar: isso é uma blasfêmia. Como você pega um cara que tem uma capacidade intelectiva gigantesca e põe ele para remar? Esse camarada tem que pensar. Aí você olha pro líder e você vê que o cara é um Zé Ruela, um cara que não soma 2 e 2. Meu Deus do céu, fala: como que esse cara está nesse lugar? Nada a ver com o Lula, tá, gente? Não citem ele aqui, por favor. Tá bom? Não vamos entrar em discussões políticas. Então, veja que a competência do líder está na capacidade intelectiva. Se ele pensa, esse deve ser o líder. Ah, mas eu tenho uma opinião. Mas você é quem? Eu sou o cara do remo. Então, fião, fica lá e pensa remando. Aqui em cima não. No timão, quem põe a mão é simplesmente o líder. Aí você pode me perguntar: mas professor, mas e o povo? O povo não tem que aplaudir? O povo não tem que legitimar a liderança desse que está segurando o timão? Quem falou? Não existe legitimação na liderança de Platão. Se o cara é capaz para aquilo que ele é capaz, e ele tem capacidades intelectivas naquilo que ele está desenvolvendo, ele é um homem sábio, ele pensa, ele raciocina, ele delibera, ele aprende, ele enxerga, ele é visionário, ele é um estratego no grego, que é o estrategista. Sabe quem que é o estrategista? No grego, o estratego, que vem a palavra estrategista. O estratego, todo líder deve ser um estratego, mas para o grego o estratego é o general que antes da batalha vai até o monte mais alto no vale. E antes da guerra, nós sabemos muito bem, ele olha para a planície e ele consegue visualizar a guerra antes dela acontecer. Chama-se estratégia. Para que eu preciso disso? Saber de onde pode vir o meu inimigo, quais são as rotas de fuga, quais são os locais onde a polícia é um pouco mais baixa, que eu posso poder fazer uma emboscada. Quais são as rotas que eu posso fazer um ataque surpresa? Então o estratego é aquele que vê antes daquilo acontecer. Então se o líder é um estrategista, se o líder tem uma capacidade intelectiva, como que você deixa esse cara lá no chão de fábrica? Esse cara tem que estar na diretoria, mano. E pega o posto que está na diretoria e põe no chão de fábrica. Platão vai falar assim, simples assim, como se fosse fácil, né? Como se fosse
fosse extremamente fácil. Mas para Platão, nós estamos falando aqui, é justamente isso. Mas e cadê a legitimação? Não tem necessidade de legitimação. O que legitima ele é a sabedoria. O que legitima ele é a capacidade dele. Ah, mas e eu? Ferre-se você. Vamos falar, foda-se. Ferre-se você. Ah, mas eu não concordo com ele que esteja lá. Você pensa? Não, como ele não, então fica quieto, pega a enxada e vai trabalhar, amigão. Ou pega a espada e vai ganhar. Do contrário, é assim que funciona. Pode falar. Tem um pouco a ver com o que o Zimar passou, né? Com discurso autorizado, competência mesmo. Competência. Para poder fazer a diferença. Não adianta a gente quer opinar. Tem um lance da voz de Deus e a voz do povo, tá? Não é para falar de política, né? A voz de Deus é a voz do povo. Por isso Sócrates foi morto, Jesus foi crucificado e as maiores atrocidades foram feitas em nome de Deus, com o povo gritando, opinando. Então, o povo pensa? Não, o povo não pensa. Olha para o Brasil. Se o povo pensasse, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo já há 12 anos, né? Indo para quase 14, né? Então, segundo Platão, a liderança ela tem que ser centralizada? Pelo Platão, a liderança não é centralizada. Ela é aquele que tem capacidade, aquele que é capaz, aquele que é competente, entendeu? Então, não é nem uma outra pessoa que legitima a minha competência, é eu, por ser competente, é que sou o mais habilitado a exercer liderança. Então, a liderança tem a ver com competências. Mas ele pode receber opinião, então? Oi? Sim. Mas se ele recebe opinião e a pessoa não pensa como ele, a opinião dessa pessoa não vale nada. Aí vai depender de quem é que está falando. Tem um outro interlocutor. Entendeu? Estamos assim, a questão aqui é o seguinte, para você entender. Quem que é o líder para Platão? O líder é o sábio. E quem que é o sábio para Platão? É o filósofo. Ou seja, quem que deveria ser o líder? Platão. O cara não vai jogar contra ele, né? O cara não vai jogar contra ele, certo? Por que ele fala isso? Vou te explicar o porquê que existe esse conflito. Na época de Platão, as discussões eram feitas em praça pública, na ágora, polis grega. Então, quando você estudou história, você estudou a formação da cultura e viu que a política era desenvolvida no espaço público. Então, as pessoas iam lá e discutiam publicamente. Todo mundo podia falar, é claro que todo mundo podia falar. Só que tinha gente que tinha habilidade para falar e tinha gente que não tinha habilidade para falar. Imagina um cara que é gado fosse discutir na água. Eu não ia terminar o dia a discussão dele na primeira pauta. Entendeu? Então o que fazia? Existiam pessoas que vendiam a sua oratória para falar em nome dele, certo? Esses que vendiam a sua oratória, por exemplo, Górgias, Protágoras, esses camaradas eram chamados de os sofistas. Os sofistas. Só que qual que era o papel desses sofistas? Eles falavam bem, eles tinham um discurso lindo, eles conseguiam entreter a massa, eles levavam a massa ao êxtase, as massas tinham aquela experiência orgástica com o cara falando, mas não tinha conteúdo de verdade. Não existia a aletheia no discurso do sofista. O que é a aletheia? A verdade. Eles falavam que o povo queria ouvir. Trocou a multidão, trocou o povo, trocou o público, eu não estava no meu discurso. Então quem que era aclamado para ser líder? Era aquele capaz de manusear a massa, certo? Então para Platão condenava isso. Platão condenava, tanto que ele escreve um discurso chamado Górgias. É engraçado como quem que era conhecido na época? Górgias, claro, grande sofista. Quem que era o Platão? Um professorzinho da esquina. E olha que sacada dele. Ele escrevia um diálogo para ridicularizar Górgias, mas como ele não era conhecido, ele colocava o nome de quem no diálogo? De Górgias. Só ia comprar o livro e falava, nossa, é Górgias. Na hora que abria, era Platão falando. Sacou? O marketing do Platão? Não, marketing publicidade. Olha que malandragem, marketing é malandragem. Então, o embate de Platão era com os sofistas. Então, no diálogo, quem que ia levar melhor? Os sofistas que não estavam em busca da verdade ou o sábio, que para ele a verdade era acima de tudo e pela verdade você estava disposto a perder a sua própria vida? Quem que ia levar melhor? Os sofistas? Em uma posição de liderança? Não.
O sábio. Manusear o povo, o sofista. Os sofistas. Mas para Platão, quem que deveria ter a palavra? O sábio. Então por isso que num diálogo, quem é? Com quem que eu estou conversando? Eu estou conversando com quem manuseia a verdade ao seu bel prazer, como Protágoras, que fala que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a verdade pode ser manipulada ao meu bel prazer, não existe verdade absoluta. O que é verdade para mim pode ser mentira para você. Ou seja, o que é verdade para você eu posso manusear ao meu favor, desde que trocou as massas eu manuseio. Se eu sou a favor do aborto e vocês todos são a favor do aborto, eu grito que é a favor do aborto. Sai vocês entre outros alunos que são contra o aborto, e agora eu grito contra o aborto. O que trocou? O público. E a minha verdade? E os meus valores? Não interessa. Então quem que deve governar para Platão é quem pensa, certo? É quem tem capacidade, competência. Não é isso? Então, para Platão, qual é a possibilidade de o Lula chegar no poder? Não terminou o ensino médio. O cara não tem nível superior, certo? E o que as elites falaram, as elites platônicas? Como que esse cara chega no poder? Ele não é diplomado. Ele entrou no lugar de um cara sociólogo formado na USP, Fernando Henrique Cardoso, diplomado. Mas e o presidente anterior, Fernando Collor? Foi caçado, mas é diplomado. E o anterior, os militares, todos diplomados. E Dutra, diplomado. E Juscelino Kubitschek, diplomado. Você entendeu? A visão da elite? Todos os presidentes que nós tivemos foram todos pessoas que pensam. Como que surge um Zé Ruela que manuseia a massa ao seu bel prazer, que muda de opinião de acordo com a opinião do povo, que tenta gritar como que vai representar o povo, e quando chega lá, você percebe que não tem capacidade. Quem que é o Lula para Platão? É um mísero sofista, manipulador da verdade. Vocês entenderam? Qual é a possibilidade desse camarada estar na liderança? Nunca. Quem não tem convicções à verdade não deve estar na liderança. Não deve estar na liderança. Não, seguindo esse raciocínio, o Lula, no primeiro mandato dele, soltou uma frase estúpida que nunca mais esqueci. Ele disse: meus adversários me odeiam porque eu sou o presidente com apenas um curso de torneio mecânico do Senai. Não desmerecendo quem é torneio mecânico. Sim. Mas sou o Até presidente que, humanamente, houve uma vitória e mostra a todos que todos podem chegar lá. Uma grande questão que eu também me pergunto é: não basta chegar lá, é preciso fazer o que tem que fazer proporcional ao teu cargo. Se você assume uma posição de líder, você tem que saber o que você está fazendo. Por isso que é necessário competência para assumir a sua posição. E é necessário você saber se você tem competência ou não, que é a maior dificuldade. Tem muita gente que acha que sabe e não sabe, não tem habilidade nenhuma. É por isso que eu comecei. Qual foi a primeira coisa que eu falei aqui? Um diploma não faz um líder. Você pode ter 10 graduações, 30 doutorados, pós-graduações, tendo para a França, mas na hora de liderar você pode ser um bosta, que ninguém te suporta e você não tem capacidade de administrar, porque liderança não é gerência. Eu não gerencio pessoas, eu gerencio coisas. Vocês entenderam? Eu lidero pessoas, coisas eu gerencio. E pessoas não são coisas, embora hoje o mercado dite que você é uma coisa, você é gerenciável, tanto quanto que você é descartável, ou faz ou troca. É assim que funciona.